A cena mostra Beto Piteri, um homem branco de cabelos curtos e bigode brancos. Está sentado. A imagem mostra-o do ombro para cima. A imagem esmaece. Falar de Jandira. Nós somos uma família que nascemos na região. Nasci em Osasco e meus pais lá, os irmãos, eram 10 irmãos, a família Piteri em Osasco, 10 irmãos. Todo mundo junto, né? Porque os italianos eles tinham um quintal grande, uma casinha de cada lado e cada um morando junto ali. E a nona no quintal fazendo sabão ali, mexendo, varrendo o quintal com aquelas vassouras de que elas mesmas faziam, né? E aí eu era uma criança feliz lá, né? Vendo todo mundo junto ali. Mas os irmãos resolveram fazer uma padaria em Jandira. E coube ao irmão mais velho, que é o Carlos Piteri, que é o meu pai, nós íamos para Jandira. E eu cheguei em Jandira, eu tinha 12 anos. Quando eu cheguei em Jandira, eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui, né? Porque a gente estava acostumado a viver ali no meio dos primos, no meio de todo mundo junto. E quando eu cheguei ali, eu comecei a trabalhar na padaria com meu pai, e aí eu comecei a ver aquela peculiaridade tão gostosa, né? A molecada na rua, saía da escola, passava, o JMC, o JMC, a escola, era um internato em Jandira, né? Então no final da tarde, saía todos os alunos de lá, vinham para a padaria do meu pai ali, tomar o seu café da tarde e tal, então era uma festa na cidade. Então aquilo ali começou a fazer com que a gente... Que ano foi, velho? Foi 1964. 1964, 65, começo de 65. Imagens de fotografias antigas. A primeira, uma rua com vários comércios. A segunda, o interior da padaria da família de Beto Piteri, onde alguns amigos estão sorrindo e bebendo. E aí a gente começou a viver a cidade. E a minha mãe sempre teve uma característica assim muito amorosa, né? Dona Idalina. A Dona Idalina. Então a Dona Idalina, ela ficava ali no balcão, meu pai sempre aquele italianão mais turrão, né? Mas a minha mãe ficava ali no balcão e chegava uma criança, precisava de alguma coisa, até um pãozinho, uma alimentação, alguma coisa. E a minha mãe sempre foi muito de ajudar, né? A Dona Idalina é uma pessoa que a gente sente muita saudade dela, porque eu tenho certeza que Jandira também sente, porque ela foi uma mulher que quem a conheceu sentiu a bondade que ela tinha no seu coração. Imagem de fotografia antiga de Idalina, mãe de Beto Piteri, cercada por diversas pessoas. Mas aí a gente começou a se envolver com a molecada da época, né? Boiaba, o Joãozinho Ribeiro, o Hermes, o Ercílio, o Tigrão, o Patiló, o Zezinho Preto, o Miano, o Ditão, que era os balisteiros, os Godoy, enfim, o Joaquim do Açougue, filho do seu Quinzinho, o pessoal do Góis, enfim, a gente começou a formar aquela amizade com aquela molecada lá, né? Aí passou um mês e falei, eu nasci em Jandira. Eu nasci em Jandira e daqui eu não quero sair nunca mais, né? E fui crescendo, né? E depois a coisa foi evoluindo, né? Eu me lembro, por exemplo, quando a gente estava lá, moleque, passava o Carlinhos Açougueiro, que era o filho do Ricarte, o Miano, o Hamilton, o Tadeu, toda aquela molecada, vamos jogar bola. Nós criamos o 8 de dezembro, foi o time bem no comecinho lá, já tinha o Jandira, tinha o Bandeirante, tinha o Corintinho. Criamos o 8 de dezembro, e o primeiro uniforme que nós tivemos foi a minha mãe que fez de saco de farinha. Saco de farinha, ela fez o uniforme, fez uma faixa
tingiu o uniforme, fez uma faixa assim, ia toda a molecada lá na frente da padaria tirando foto e tal, e a gente ia jogar bola. Pegava a chuteirinha lá, que naquela época tinha o campo ali do Corinthians ali no colégio, e tinha o campo depois da linha, lá perto do bar do Góis, lá do João de Góis, o velho Góis, né? E a gente ia jogar bola lá e do lado do frigorífico Jandira, que o frigorífico estava na atividade ainda naquela época. E a gente jogava bola lá, e era maravilhoso. Jogava bem, viu? Todo mundo fala que é bom. O Miano era um do grosso da nossa turma, né? Mas ele falava que ele era o melhor jogador do time. E a gente respeitava, porque... Mas eu jogava bem, eu sabia jogar bem, eu sabia jogar futebol. Eu amava jogar futebol. A maiores brigas que eu tinha assim com as namoradinhas que eu arrumava era jogar futebol. Por quê? Você não vai na minha casa, chega tarde, não sei o quê. Com a Damares mesmo, né? Porque eu comecei a namorar com a Damares muito novo. Eu vim estudar em Barueri, eu tinha 16 anos, a Damares tinha 15 anos. E às vezes a Damares ficava brava comigo e falava, tem jogo que você chega em casa quase na hora de ir embora? Porque eu amava jogar futebol. E a gente tinha lá os nossos ídolos ali no futebol, né? O Didito, filho do São Martino, o Patiló, o André, o Tigrão, o Cipozão lá do Bandeirantes dele, que ele tomava conta do Bandeirantes, tinha o pessoal do Jandira, o Zé Armando, enfim. O meu pai era presidente do Jandira e eu jogava no 8. E o meu pai queria que eu jogasse no Jandira de qualquer jeito, mas jamais eu iria sair do 8, que era o meu time do coração, que nós montamos o time junto com toda aquela criançada lá, e junto com as camisas que minha mãe montou lá e fez, né? Mas eu jogava bem futebol, tanto futebol de campo quanto futebol de salão. Imagem de fotografia do time de futebol uniformizado. Beto Pitteri ao centro segura a bola. Eu jogava bem. Então, só que a história de jogador de futebol é meio assim, né? Quando você é convidado para vários jogos, é que você está jogando bem mesmo. Quando você vai no campo e esquece a chuteira, alguém te arruma a chuteira, você está jogando bem. Depois vai passando o tempo, aí o que acontece? Chega um amigo e você fala, você não foi lá no jogo? É que jogo? É o jogo que teve lá. Mas nem me falaram nada. Aí você começa a perceber que está na hora de separar. Mas futebol foi uma coisa gostosa e linda na minha vida, porque eu gostava muito de futebol. Estava fazendo faculdade, matemática, física e tal. Aí surgiu a oportunidade de dar aula no Termo do Leste no Oswaldo San Martino, que na época era a escola do Lindomar. E eu fui dar aula como aluno mesmo. Comecei a dar aula como aluno, poxa, como foi gostoso dar aula? No comecinho, assim, antes de começar das aulas, eu falei, e agora para dar aula? E eu tinha vergonha, né, de falar em público e tal. Aí a gente começava, não, vamos treinar aí, vamos treinar a dar uma aula. Aí eu comecei a dar aula, mas foi uma coisa tão gostosa, porque foi um relacionamento tão bom entre eu, professor, e os alunos, que foi assim uma integração que era um aprendizado tanto para mim quanto para eles, porque eu aprendia muito com eles. Eles aprendiam comigo e eu passava ali, porque eu comecei a estudar antes deles, eu passava para eles o meu conhecimento. E você vê, eu tenho grandes amigos em Jandira até hoje que foram meus alunos. Não só alunos, alunas, eu encontro hoje avós, assim, a gente se encontra em alguma solenidade, em algum lugar. Oi, professor, tudo bem? E eu chamava os meus alunos, mestre, tudo bem, mestre, vem cá, fazer um negócio ali, mestre, chega aí. Então e eles também, mestre, aí a gente ficou, eu chamava eles de mestre, eles me chamavam de mestre. Olha, eu era um professor, gente boa, eu me tenho assim como professor gente boa, mas eu não era um professor de não ensinar. Ensinava, exigia, dava as provas, não deixava colar, ensinava bem, mas eu exigia bastante também. Então não tinha moleza não. Era gente boa, mas exigia, e eu acho que esse relacionamento, esse respeito que eu tenho com as pessoas que foram meus alunos na época,
e que são meus amigos até hoje, famílias, mães, avós, homens, a gente tem um respeito muito legal, porque eu acho que a gente sabia dividir a amizade, o trabalho e o aprendizado. E a gente nos respeitava muito. Pô, Beto, você me deu uma nota baixa. Peraí, eu não te dei a nota baixa, você que tirou. Eu só passei na sua nota pelo que você tirou. Então foi um relacionamento maravilhoso. Eu sinto saudade até hoje de dar aula, porque é um relacionamento muito gostoso. Eu dei aula de física e de matemática. Eu dei uns 2 anos de aula como aluno. Depois, eu acho que eu fiquei mais uns 6 anos, porque depois eu já fui mudando o meu caminho. Imagem fotográfica antiga de Beto Piteri com seus alunos e colegas professores. Por que eu fui mudando o meu caminho? A minha família, através do Guaçu Piteri, que já tinha sido prefeito de Osasco, ele foi prefeito de Osasco, tal. Era uma pessoa que a gente admirava muito, era uma grande liderança na região na época da ditadura militar e tal. Ele era um prefeito do MDB e a gente o admirava. A gente o tinha, não só eu, mas a juventude, o pessoal daquela época, admirava assim a conduta de um político como o Guaçu, naquela época de Ulisses Guimarães, de alguns exilados, como Mário Covas tinha sido exilado, Almir Afonso. Estava num período assim que nós, estudantes e professor, os governos eram tanto o governo das capitais, né, os prefeitos das capitais, como os governadores e o presidente da República eram nomeados, né? Então existia muita briga, greve de professor, o Maluf governador. Então a gente estava sempre assim meio discordando, né? Até pela própria idade e até porque achava que a democracia era o melhor caminho para que a população e para que as coisas caminhassem da forma que a gente gostaria que caminhasse. E aí, a vontade e o amor pela cidade. A amizade, que eu mesmo sem nunca ter sido político, graças a Deus eu sempre tive muita amizade, muitos amigos. A gente nunca tinha assim nenhum tipo de problema. E a vontade política também, por ter lá um espelho do Guaçu Piteri e tal, em Jandira, e vivendo ali na época, os políticos da época, tinha o Clécio, tinha primeiro o Sammartino, foi o primeiro prefeito. E a gente vivia na casa do Sammartino. O meu pai, até numa das eleições lá, que o Sammartino disputou, ele foi candidato a vice do Sammartino, Carlos Piteri. Aí, na casa do Ribeirinho, que tinha sido vice-prefeito, tinha sido candidato várias vezes. Na casa do Luiz Carlos Soldé, que jogava bola conosco, o Clécio Soldé, prefeito. A gente viu o Alan toda hora na rua, o Durvalino no táxi. Então você acaba... O Braz Pascoalinho, motorista de táxi. E eu e o Braz, chegou um momento que a gente queria a mesma coisa, ele queria ser prefeito e eu também. Aí o que aconteceu? A coisa foi mais ou menos natural. Imagem mostra a fotografia antiga de Beto Piteri em campanha política, ao lado de Ulisses Guimarães e diversas outras pessoas. O MDB na época tinha lá os candidatos, já tinha o Durvalino, tinha o Nicanor, que era um dos candidatos a prefeito, e tinha o Ribeirinho, eram 3 candidatos. Que era sublegenda, eram 3 candidatos. E aí colocaram na minha cabeça, Beto, vamos lá, participa da campanha, você é um cara legal, todo mundo gosta de você, então eu fui, gostei. Aí, os 3 eram candidatos a prefeito e só cabiam 3 na legenda de cada partido, que era o MDB e a Arena, era 3 no MDB e 3 na Arena. Aí eu gostei, fui lá, comecei a participar das reuniões e tudo mais. Chegou um momento que tinha 4 candidatos para 3 vagas. Mas eu era muito menino ainda, eu tinha 21 anos. Na primeira eleição que eu disputei como candidato a prefeito, eu tinha 23 anos, sem nunca ter sido vereador, sem nunca ter sido nada. Só que quando o Durvalino, o Nicanor e
e o Ribeirinho, que já estavam como os candidatos certos, eu também quis ser, eu disputei a convenção e eu fui bem, eu juntei toda a molecada lá, falei, pessoal, vamos lá. Juntei a molecada e nós fomos bem na convenção, e então eu me qualifiquei a ser candidato pela convenção. Mas aí tinham 4. Aí o que aconteceu? O Nicanor acabou não sendo candidato. O Nicanor, por alguns problemas particulares, ele acabou não sendo candidato. Aí virou candidato eu, o Ribeirinho e o Durvalino, numa eleição na sublegenda do MDB. E fomos para a disputa da eleição. Eu tinha 23 anos, eu era um menino. Graças a Deus que naquela época eu não ganhei a eleição. Porque se eu ganhei a eleição, confesso que eu não sabia nem entrar na prefeitura. Mas o que aconteceu naquela época foi uma coisa tão interessante que eu senti o peso da responsabilidade. Eu tinha 23 anos, eu juntei a molecada ali. Juntei a molecada ali. Eu, o Coelho, o Nelson Martins Barbosa, que o apelido dele era Coió, a gente na época era Coió, o Grilo, o Miano. Juntei ali 10 amigos. Então, por exemplo, uma coisa... São coisas engraçadas que acontecem na vida da gente. Eu virei candidato a prefeito, sem nunca ter sido nada. Aí eu falei, bom, agora nós vamos procurar um vice-prefeito. Bom, quem a gente pode pegar de vice-prefeito? Puxa, o Frank tem... Vamos lá tentar falar com o Frank. O Frank, farmacêutico famosíssimo na cidade, né? Vamos falar com o Frank. Ô, Frank e tal. Que isso, Beto? Você está louco? Não sou seu candidato a vice-prefeito, não. Não, nós já estamos com o Durvalino. Tá bom. Pô, quem a gente pode pegar de vice-prefeito? Tá, vamos falar com não sei quem. Conclusão. Eu procurei dentre as pessoas assim que a gente achava, né? Pô, aquele lá pode ser, aquele lá pode ser. Procurei vários candidatos a vice. E falei, não, Beto, não vou não. Porque eu acho até que o pessoal achava, pô, esse menino aí tá brincando de querer ser prefeito da cidade de Jandira. Mas mesmo assim, eu estava com um grupo de amigos ali, de pessoas que... Falei, não. E outra, agora já falei que eu sou candidato. Não vou voltar para trás no compromisso que eu já assumi com as pessoas que estavam ali. Aí vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Ah, tem o Seu Branco lá no Sagrado, o pai do Cássio, que foi vereador, junto com o Durvalino, Cássio Branco, que naquela eleição ele se elegeu até vereador na eleição. Fui procurar o Seu Branco, era um homem de prestígio lá no Sagrado Coração. Seu Branco, eu vim aqui para ver se o senhor quer ser meu vice-prefeito. Não, eu não quero não. Eles eram muito bonzinhos comigo. Eles até me respeitavam, me tratavam bem e tal, mas a resposta era não, porque esse menino aí tá querendo brincar de ser prefeito. Conclusão. Nem a chapa completa de candidatos a vereadores eu consegui. Eu coloquei de candidato a vereador o Grilo, que estava todo dia comigo. O Nelson Martins Barbosa, todo dia comigo. Coloquei a tia Zefa, que tinha o salão da tia Zefa. E coloquei o Gerson de Paula, que era o Borracha, que trabalhava no frigorífico, jogava bola também, gente boníssima, o Borracha. Pessoa fantástica. Então a chapa era, acho que, 13 vereadores, e eu consegui só colocar 7. E fomos para a eleição. O Nicanor, quando ele teve um problema assim, quando ele não foi mais candidato, o Nicanor falou, Beto, eu vou te ajudar. O Nicanor, ele é uma pessoa muito experiente politicamente, já tinha sido vereador, presidente da Câmara, tinha um discurso muito legal, né? Era um bom orador. O Nicanor começou a me ajudar. E a gente começou a ir para a rua, e o Nicanor falar, Beto, você vai falar? Não quero falar não. E aí eu peguei de meu vice o Rodrigues Garcia, que tinha autoescola. Aí eu vou falar, Beto, quer saber de uma coisa? Vamos junto, vai. Aí nós fomos juntos. Conclusão. E fomos para a eleição. Eu me lembro, rapaz, coisa que eu nunca esqueci na minha vida. E a gente fazia tudo na época, né? A gente pregava, os meus amigos, 10 amigos ali, de madrugada a gente pegava a Kombi,
podia passar cola no poste, pregar as propagandas nos postes e tal. E a gente a perua, uma perua Kombi com um som em cima e vamos lá. Todo mundo pregando. E 5 horas da manhã a gente ia entregar santinho na estação. E durante o dia a gente ia fazer visita, enfim. Aí, rapaz, eu nunca me esqueço. Tipo assim, umas 5 horas da manhã, a gente de madrugada, 5 horas, 4h30 da manhã, a gente entregando propaganda, tá passando ali, mais para baixo da padaria do meu pai, assim, na avenida, na Conceição São Martino. E a gente, aí, tava aí, eu acho que o menino, vamos acordar o pessoal que precisa trabalhar? Falei, vamos. Olha que coisa gostosa de lembrar. Aí eu peguei assim, liguei o som bem baixinho assim. Roberto Piteri informa a hora certa. 5 horas e 5 minutos. Pensando que eu estava ajudando o pessoal a acordar no outro dia. Pô, Roberto, eu ia botar você, mas nem vou botar mais. Pô, ficar acordando minha criança. Mas aí foi uma brincadeira que a gente recorda com muita felicidade hoje. Mas qual foi a coisa muito importante nesta eleição? Eu perdi a eleição. O Durvalino se elegeu. O Durvalino se elegeu com 2.050 votos na época. O Ribeirinho teve 1.650 votos, foi o segundo mais votado. E eu tive 1.500 votos, 1.480 votos, e fui o terceiro mais votado. Eu falei, ué, e estava disputando a eleição conosco, na arena, estava disputando o Clécio, estava disputando o Clécio, o Allan Kardec, que já tinham dois sido prefeitos, e mais um outro candidato lá. Aí eu senti o peso da responsabilidade. Falei, ué, não é brincadeira não. Hoje uma grande parcela da cidade acreditou e confiou em mim. A partir daquela apuração, que eu estava na apuração, era feita aqui no Bariri, ali na igreja, no salão paroquial da igreja católica, aqui no Bariri, no centro. A partir dali, eu já saí com a responsabilidade de quase 1.500 votos que acreditaram em mim. A partir dali eu falei, opa, vamos ser políticos, vamos representar a população, vamos fazer a coisa com responsabilidade, muito mais responsabilidade, com a consciência de que nós temos de representar muito bem essas pessoas que nos acreditaram, vamos fazer isso. E naquela apuração, inclusive, né, que Furlan se elegeu a primeira vez vereador em 76, foi a eleição de 76. Furlan se elegeu vereador e eu perdi a eleição para prefeito. Mas eu já saí da apuração sendo candidato a prefeito para a próxima eleição. Já chamei o Joãozinho Ribeirinho, não o pai dele, o seu João Ribeiro estava muito chateado, muito triste, porque ele achava que ia ganhar aquela eleição, infelizmente da parte dele não ganhou, felizmente para o Durvalino, que fez um bom trabalho, ganhou a eleição. Mas ali mesmo, o seu João falou, eu não sou mais candidato a nada. Eu falei, seu João, vem cá. Seu João, vamos nos unir, vamos participar de uma eleição, vamos fazer um bom trabalho, vamos começar um trabalho a partir de agora tal. Chamei o Ribeirinho, o Joãozinho, que é meu amicíssimo, né, meu irmão. João, conclusão. Dali eu já saí mais ou menos preparado para começar uma nova campanha. Aí nós fizemos uma campanha, fizemos reunião em todos os bairros, sentimos a necessidade da população, visitamos casa por casa em Jandira, me candidatei, ganhamos a eleição, o João Ribeirinho como meu vice, teve 7 candidatos naquela eleição, somando 6 candidatos que concorreram comigo. A minha votação, somando a de todos eles, foi a maior votação. Então, a responsabilidade de governar a cidade que você ama, de ter a confiança da sua população, da grande maioria, e partir para governar é uma responsabilidade muito grande. Então, eu até me lembro que no dia da minha posse, estava eu e a Damares saindo de casa,
morava ali na Henrique Dias. Eu ia da Damares assim, o Durvalino já tinha deixado o carro lá, que era um Passat lá na frente da minha casa lá. Porque no dia primeiro o responsável pela cidade já era eu. A Damares entrou no meu carro assim, as crianças tudo pequenininha, né? A Paula, o Betinho, que é o meu filho mais novo, não tinha nem nascido. A Paula, que era a minha filha. A Paula nasceu no ano da eleição, de 82. Aí eu peguei, desci assim, entrei. Uma chuva. Olhei para a Damares assim, ia fazer 30 anos, a Damares tinha 26, ia fazer 27 anos. Eu olhei para a Damares assim e falei, e agora? Falei, bom, agora vamos pedir ajuda de Deus e vamos trabalhar muito. Vamos descer e vamos para a posse. No dia da posse, uma das maiores chuvas que teve em Jandira, na região, uma enchente total. Entrava no barraco lá da prefeitura, que era um barraco de madeira, pingando mais fora do que dentro. Chamei o Rico Grosso lá, que na época lá trabalhava na prefeitura, o Jacó, todo mundo ali, chamei todo mundo, pessoal, vamos começar a limpar a cidade. E aí foi, graças a Deus, foi um momento. E depois o governo também foi muito gostoso. Porque a população de Jandira, a gente fazia um governo muito integrado, falando com toda a população. Criamos as sociedades Amigos e Bairro, para ter uma participação assim dos munícipes, né, para discutir junto com a gente as prioridades. Foi um governo que conseguimos fazer muita coisa pela cidade. E a cidade também conseguiu, né? Era muito gostoso eu chegar assim e falar, olha, eu sou prefeito de Jandira, estou aqui, governador, representando a minha cidade. E a minha cidade precisa terminar a via expressa, precisa de escola, precisa de creche, precisa disso, precisa daquilo. Então era a gente, com o ímpeto da juventude, com a vontade, com o amor pela cidade, com a vontade de realizar, a população empurrando. Criamos aquela festa junina maravilhosa, comunidade toda participando, as escolas, todo mundo lá, cortando bambu, levando lá para fazer. Então foi um momento, foram 6 anos, assim, que o meu primeiro mandato foi de 6 anos. Foi um momento mágico em Jandira que a cidade, eu acho que a gente conseguiu fazer com que a cidade progredisse no nosso período, no nosso tempo. Então você vê, sobreviventes, né? Eu acho que nós não podemos falar que uma pessoa é mais importante que a outra na cidade. Porque eu acho que todos têm a mesma importância, todos têm o mesmo carinho, todos nós tivemos nossos filhos ali, muitos nasceram ali. Você vê, fala de João de Góes, né, que o pessoal hoje não sabe, até dos próprios balisteiros, Ribeirinho, enfim, né? Tantas pessoas, né? Tanta gente. Então eu acho que numa cidade não tem ninguém mais importante que o outro, porque todos nós fazemos a história dela, né? E todos nós somos sobreviventes daquela cidade, porque foi ali que nós tivemos assim momentos tão importantes da nossa vida, é a nossa própria vida, né? Claro que cada um vai evoluindo, o filho de um vai estudar em outro lugar, o outro muda para outra cidade, o outro vai... Mas aqueles momentos que a gente viveu ali em Jandira, né, que nós vivemos até hoje. Hoje, por exemplo, a minha vida tomou um outro caminho, como a sua, como de tantos outros. Mas esse vínculo que a gente tem com a cidade de Jandira, esse vínculo de sangue, né, de estar ali, de sobreviver a tudo isso, né? Porque é sobreviver a tudo isso e recordar com tanto carinho e nos preocupar ainda com a cidade, porque eu não consigo ir para Jandira sem chegar lá e estar preocupado, mesmo hoje a minha vida sendo totalmente em Barueri.
como eu me sinto jandirense né, de todos esses momentos que a gente conviveu lá, jandirense de ter como se tivesse nascido lá, me sinto barueriense também, porque eu também, hoje eu tenho até uma função pública aqui, que me honra muito, porque eu acho que o homem público, ele é comprometido com os compromissos que ele assume, né? O homem público, ele pode, às vezes, ser confundido até com alguma coisa, com alguma, né, falar, eu não gosto daquele cara lá, mas por quê? De repente, porque você não conseguiu, naquele momento que a pessoa precisasse, que você de repente asfaltasse uma rua, ou fizesse um asfalto, ou construísse alguma coisa para a cidade, ou até um desejo pessoal dele você não pôde atender, por dificuldades normais que você tem, né? Como você chegar na sua casa, meu filho quer que eu compre um carro para ele, mas eu não tenho agora. Mas meu filho quer estudar numa escola assim, mas eu posso dar essa escola para ele. Você não quer dar o melhor para o seu filho? Claro que você quer. O homem público é a mesma coisa. Você não quer fazer o melhor para a sua cidade, a cidade que você ama, a cidade que você governa, a cidade que o povo te deu credibilidade para você representá-la? Você quer fazer o melhor. Mas às vezes você não consegue, não é porque você não quer, porque você não consegue. Você tem que trabalhar com orçamento, você tem que trabalhar com tudo que é uma administração. Administrar uma casa, administrar um lar, administrar uma empresa, administrar uma cidade. É da mesma forma. Só que a cidade era mais complexa ainda, porque você vai conviver com a necessidade e o interesse de cada munícipe que está lá, né? Melhor lembrança, puxa vida. Melhor lembrança, nossa, hein? É difícil. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque foram tantas coisas boas que a gente viveu lá. Vou falar para você uma lembrança que aconteceu quando eu era prefeito. Que nem uma lembrança assim, minha pessoal, que eu tive várias, né, lembranças, jogar um futebol, estar num bailinho na União, o meu casamento, o meu filho quando nasceu, a minha neta quando nasceu na clínica do Augusto. São coisas tudo gostosas de se lembrar. Mas uma coisa que me marcou, que às vezes vale um governo. Eu estava ali na prefeitura e veio a Damares me ligou e falou, olha, tem uma criança lá no Jardim Gabriela que a gente precisa ir lá. Imagem mostra fotografia de Beto Pitteri ao lado da sua esposa Damares, mulher branca de cabelos longos e castanhos. Tá bom, o que foi? Não, a criança, ela nasceu com lábio leporino, ela não tem o céu da boca, ela não consegue se alimentar. Eu falei, tá bom, vamos lá. E eu, como prefeito, saí do gabinete, então nós fomos para lá. Chegando lá, subi uma escadinha assim de madeira, entrei na casa. A casa era um quarto, tinha uma cortina que dividia a cozinha de madeira. Dividia a cozinha, a cortina aqui, e um homem dormindo ali. A mãe me atendeu com a criança no colo, e eu já vi logo assim, os lábios cortados, não tinha o céu da boca, ele não conseguia mamar a criança. Aí eu entrei assim, como o ser humano às vezes faz julgamento pelo que vê, sem saber o que está acontecendo. Quando a mulher me viu, a mãe me viu e falou, oi, prefeito, o senhor na minha casa? Eu falei, tudo bem. Não, eu vim aqui ver o caso do seu filho. Espera aí que eu vou chamar meu marido. Ela abriu aquela cortina e chamou o marido dela que estava dormindo. Eu logo, a falha do ser humano, falei, puxa vida, pensei, puxa vida, essa situação na casa dele, o cara dormindo nessa hora, tipo 11 horas da manhã, meio-dia, sei lá que hora que era. Aí quando veio isso na minha cabeça, logo ela me falou assim, a mãe, é que meu marido trabalha à noite,
Ele está dormindo porque daqui a pouco ele vai trabalhar. Aí você fala assim, puxa vida, como a gente é injusto às vezes em julgar as coisas, né? Eu falei, mas tudo bem, eu vim aqui para ver o problema do seu filho. Falou assim, minha criança, você está vendo aí, ela não consegue mamar, não consegue sugar, não consegue... Eu falei, e aí? O que você precisa? Eu falei, eu preciso que meu filho tenha uma vida normal. E nós, na Prefeitura de Jandira, através da promoção social, nós tínhamos um intercâmbio com uma cidade do interior, eu acho que era... Esqueci o nome da cidade do interior. Que nós levávamos vários casos de Jandira que tinha problema assim para fazer as cirurgias nessa cidade, acho que era Bauru. E eu pegava o carro e levava várias crianças. E ali, mas só que ali era um serviço normal, só que ali eu que fui, eu que vi, eu que peguei, falei, olha, o que depender de nós vamos resolver o problema da sua criança. E mandei levar a criança. E essa criança foi lá várias vezes, fez 4, 5, 6 cirurgias. Aí, um dia a mulher chega e fala, olha, depois de uns 2 anos, sei lá, que é meu filho está aqui, consegue mamar, tá? Você devolveu a vida para o meu filho. Então isso aí é uma coisa que é a mais alegre da minha vida, mas é uma coisa que me marcou muito, né? Muitas coisas alegres, mas eu acho que tem coisas que um homem público, ele vale um governo. Porque você devolver a vida para uma criança, vale um governo. Você às vezes fazia uma maternal, você fazia um velório, fazer o ginásio de esportes, fazer o terminal, são coisas que se eternizam na cidade, né? Mas eu acho que uma das coisas assim que me marcou muito foi isso aí. É uma coisa também que eu gostei muito, que eu consegui em Jandira, até pela história, foi comprar aquela área onde era o JMC. Aquilo ali não era do município, não era uma área integrada na cidade. E quando eu fui na Fundação Presbiteriana em São Paulo, no Mackenzie, negociei com elas, comprei, paguei e integrei aquela área na cidade. Então você vê a importância que aquela área tem na cidade hoje. Então Jandira, se falar qual o momento mais feliz, vamos pensar que está para a gente viver ainda. A vida da gente é muito dinâmica, né? A gente é como, às vezes eu e a Damares conversando, a gente fala, bom, hoje nós estamos em Barueri. Nós estamos em Barueri hoje porque até a nossa vida pública em Janeiro, como representante da cidade, com o relacionamento que nós sempre tivemos com o Furlan, a amizade que nós tivemos, a lealdade que nós sempre tivemos, ele comigo, eu com ele, os governos que nós fizemos sempre juntos, né? Sempre apoiando os mesmos candidatos. Quando eu senti que... Porque o homem público da cidade, não adianta ele querer ser. Ele tem que estar integrado para ele ser. Ele tem que estar convivendo e vivendo os mesmos momentos e na mesma sintonia da sua população. Quando eu percebi que mesmo com todo o respeito, todo o carinho que eu tinha pela cidade, a cidade tinha por mim, enfim, que as amizades, como a gente se ama, mesmo que eu nunca tendo sido assim, falado assim, Beto, você, nunca ninguém me ofendeu em nada, nem eu, nem a minha Damares, nem minha família, ninguém. Mas eu senti que houve um distanciamento daquela integração. Eu percebi que não era mais momento de ser representante. Podia até, vou disputar uma eleição, podia perder uma, ganhar outra e tal. Como hoje tem gente lá, pô, Beto, volta. Mas eu acho que Jandira teve toda essa importância para mim. Você se preocupa com Jandira até hoje? Me preocupa. Você gosta de ir lá? Gosto. Às vezes você vai lá, vou, para tomar um café, para sentar lá na lanchonete, beber um café. Você vai lá, eu fui até o ano passado, vi a Dona Helena, mãe do esposa do Zé Pereira, e mãe do Toninho, mãe da Leda.
que cresceu, que eu sabia que a dona Helena ela tinha um carinho por mim de filho. Ela me chamava me dava bronca, a dona Helena. Então eu fui o ano passado lá, porque infelizmente agora a dona Helena já faleceu, mas ela tinha 92 anos. Entrei lá na casa da dona Helena, eu vim te ver, dona Helena. Fiquei lá com ela, fui ver ela e tal, né? Por quê? Porque faz parte da nossa história, é sobrevivente de Jandira. Então, eu vou lá, me preocupo por lá, torço por lá. Esses dias, hoje eu estou aqui em Barueri, encontrei o Paulo, o prefeito da cidade lá, numa obra que nós estamos fazendo na divisa. Encontrei o Paulo, ele na obra lá, e Barueri e Jandira juntos, tal, estão fazendo a obra juntos lá. Foi uma alegria e eu estou preocupado com a cidade. Amanhã, por exemplo, nós vamos inaugurar uma obra no Vale do Sol, que é o terminal aqui de Barueri, que é na divisa de Jandira com Barueri, né? Então vai atender o pessoal de Jandira também, é uma alegria, é uma alegria. Mas o que eu me vejo, como eu me vejo hoje em Jandira? Sou um sobrevivente, gosto da cidade, eu gosto de quem vive lá, gosto de tudo. Não é a mesma cidade que nós vivemos, porque hoje ela mudou muito, a própria, né, a evolução é natural e o crescimento da cidade mudou muito. Fala, Beto, você consegue ser prefeito de Jandira hoje? Não. Por que você não é competente? Não, eu acho que eu tenho até mais competência do que antes. Mas por quê? Porque eu não tenho a mesma sintonia que eu tinha antes, né? Então, o que eu sou em Jandira hoje? Sobrevivente, tive uma história linda, maravilhosa, que jamais eu vou esquecer, mas faço parte da história, é uma página que eu já virei. Está lá? Estou lá. Passa lá? Passo lá. Os seus irmãos estão lá? Vou lá. Mas hoje eu já estou com uma nova história, porque, como eu falei, Barueri, a cidade que a minha esposa nasceu, uma cidade que eu vim para cá, conheci ela, esse relacionamento meu e do Furlan muito próximo, politicamente sempre participei da vida de Barueri, desde menino, né? Crescemos junto aqui também, porque eu estudei aqui, fizemos tantas coisas aqui, vinha nos bailinhos aqui, namorar com a Damares e tal, pegava o trem da Sorocabana para ir para lá, para voltar para cá, enfim, saía de Jandira, pegava a perua Kombi lá da padaria, dava a volta lá por cima, lá, porque não tinha carta de motorista, era moleque ainda para ir namorar. Só que hoje a minha história é diferente. Hoje eu estou em Barueri, integrado totalmente com a cidade, né? Tenho uma função pública aqui, sou secretário de obras, pela liderança do Furlan, né? Também por Deus ter preparado, pela liderança do Furlan, ele me indicou candidato a vice-prefeito, sou vice-prefeito de Barueri, sei da responsabilidade que é, estou integrado com a cidade, estou integrado com o governo do prefeito Furlan, pela amizade, pela mesma responsabilidade, né? Pela lealdade. Imagem mostra a fotografia de Beto Pitteri ao lado de Furlan, prefeito de Barueri. E estou aqui vivendo um momento que é uma página que a gente está escrevendo ainda. Eu espero, em Barueri, ser tão feliz ou até mais feliz do que a história que nós sobreviventes conseguimos escrever em Jandira. Imagem mostra a fotografia de Beto Pitteri ao centro, com os braços erguidos, cercado por pessoas e cartazes de propaganda política. Mas o importante, eu acho, que você ser um homem público é você estar consciente que você fez o melhor que você podia fazer naquele momento. Por exemplo, eu não julgo nenhum prefeito que passou por lá. Por quê? Porque cada um teve a sua importância naquele momento. Ah, mas esse fez mais, outro fez menos. É uma continuidade. Sobreviventes somos nós, são os que já foram e são os que virão. Por isso que essa história tem que continuar. Imagem aérea da cidade de Jandira. Ao centro, um trem percorre os trilhos sob um viaduto movimentado. À esquerda, uma avenida arborizada e casas. À direita, um rio segue paralelo aos trilhos e ao seu lado, árvores, fábricas e prédios.
Créditos sobem com letras amarelas no canto direito. A câmera aérea continua seu percurso, revelando inúmeras casas que se espalham ao longo do rio e dos trilhos. Aos poucos, ela se aproxima do rio, destacando à direita um frigorífico em ruínas, com suas paredes desgastadas. Em seguida, a câmera foca no centro da cena, onde se ergue uma igreja católica com uma torre alta e imponente, que domina a paisagem ao redor. A câmera mostra a entrada de um cemitério, Alpha Campus Memorial Park. A câmera revela os tetos coloridos das barracas de uma feira livre, que se estende ao lado de uma avenida movimentada, cercada por casas e árvores que adicionam um toque de verde à paisagem urbana. A câmera se desloca revelando um lago de águas barrentas, cercada por uma área verde. Ao fundo, vê-se prédios em construção ao lado de um condomínio de prédios já finalizados. A câmera revela um grande lago de águas verdes, cercado por árvores, enquanto inúmeras casas se aproximam de suas margens, ocupando a paisagem ao redor. A câmera apresenta uma visão aérea noturna da cidade, onde milhares de luzes brilham intensamente, desenhando ruas, avenidas e edificações que se espalham por toda a paisagem. A transição para o dia revela uma avenida movimentada que leva à saída da cidade. A câmera segue seu percurso, com um canteiro central dividindo as faixas de tráfego. À direita, prédios amarelos se alinham, enquanto à esquerda, grandes fábricas dominam o cenário. Ao fundo, a paisagem se abre, revelando uma vasta área verde repleta de árvores. A câmera se aproxima de uma escola infantil, onde, ao ser notada, as crianças começam a pular de alegria, acenando e se divertindo ao perceber que estão sendo filmadas pela câmera aérea. A imagem esmaece. Direção: Vânia Brega, Filastor Brega. Captação de imagens: Alan Pereira, Vânia Brega, Igor Brega, Flávio Brega, Flávio Carnielli, Ellen Quintan. Drone: Dodge Araújo. Montagem: Filastor Brega. Arte: Igor Brega. Música: Filastor Brega. Produção: Página Livre. Produção executiva: Leda Pereira dos Santos, Jaque Ávila. Título em letras coloridas: Memória Viva de Jandira 2. Resgatando e preservando a história de nossa cidade. A imagem esmaece. Imagem aérea da cidade de Jandira. Ao centro, um trem percorre os trilhos sob um viaduto movimentado. À esquerda, uma avenida arborizada e casas. À direita, um rio segue paralelo aos trilhos e ao seu lado, árvores, fábricas e prédios. Créditos sobem com letras amarelas no canto direito. A câmera aérea continua seu percurso, revelando inúmeras casas que se espalham ao longo do rio e dos trilhos. Aos poucos, ela se aproxima do rio, destacando à direita um frigorífico em ruínas, com suas paredes desgastadas. Em seguida, a câmera foca no centro da cena, onde se ergue uma igreja católica com uma torre alta e imponente, que domina a paisagem ao redor. A câmera mostra a entrada de um cemitério, Alpha Campus Memorial Park. A câmera revela os tetos coloridos das barracas de uma feira livre, que se estende ao lado de uma avenida movimentada, cercada por casas e árvores que adicionam um toque de verde à paisagem urbana. A câmera se desloca revelando um lago de águas barrentas, cercada por uma área verde. Ao fundo, vê-se prédios em construção ao lado de um condomínio de prédios já finalizados. A câmera revela um grande lago de águas verdes, cercado por árvores, enquanto inúmeras casas se aproximam de suas margens, ocupando a paisagem ao redor.
A câmera apresenta uma visão aérea noturna da cidade, onde milhares de luzes brilham intensamente, desenhando ruas, avenidas e edificações que se espalham por toda a paisagem. A transição para o dia revela uma avenida movimentada que leva à saída da cidade. A câmera segue seu percurso, com um canteiro central dividindo as faixas de tráfego. À direita, prédios amarelos se alinham, enquanto à esquerda, grandes fábricas dominam o cenário. Ao fundo, a paisagem se abre, revelando uma vasta área verde repleta de árvores. A câmera se aproxima de uma escola infantil, onde, ao ser notada, as crianças começam a pular de alegria, acenando e se divertindo ao perceber que estão sendo filmadas pela câmera aérea. A imagem esmaece. Direção: Vânia Brega, Filastor Brega. Captação de imagens: Alan Pereira, Vânia Brega, Igor Brega, Flávio Brega, Flávio Carnielli, Ellen Quintan. Drone: Dodge Araújo. Montagem: Filastor Brega. Arte: Igor Brega. Música: Filastor Brega. Produção: Página Livre. Produção executiva: Leda Pereira dos Santos, Igor Brega, Jaqueline Ávila. Título em letras coloridas: Memória Viva de Jandira II. Resgatando e preservando a história de nossa cidade. A imagem esmaece.